Pai que habitas nos altos céus, santificado seja o teu santo nome, mais uma vez e desde agora e para tudo sempre. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade santa de iniciarmos mais uma semana nesta jornada da vida, mas antes de qualquer coisa, virmos até a tua presença para entregar a nossa vida, os nossos planos em tuas mãos. Ajuda-nos a entender a tua palavra mais uma vez nessa noite. Nos conceda instrução dos altos céus. Que não prevaleça aquilo que o homem diz, que não prevaleça aquilo que as pessoas acham. Porque para nós, Senhor, não tem valor aquilo que o sistema religioso disser, aquilo que as pessoas disserem, se contrariar a tua palavra. Para nós, a tua palavra está acima de qualquer coisa. Ela está exposta nos céus. E é a tua palavra que nós devemos obediência. Seja conosco nessa noite, nos abençoe, nos dê entendimento desta palavra mais uma vez. É o que nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém. O tema para o estudo dessa noite, a meditação na palavra dessa noite, se encontra no livro de Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Atos capítulo 8, versículo 26 e 27, nós temos registrado o encontro de Filipe com um homem. E a escritura não diz sequer o seu nome, apenas diz que ele era um eunuco. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul. Ele recebeu uma direção específica aqui. Ele recebeu instruções muito claras para onde ele deveria ir. Vai para a banda do sul, você vai para o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele vai. O Espírito de Deus não diz o que ele deveria fazer ali, não diz com quem ele deveria se encontrar, com quem ele deveria falar, até o momento em que ele está ali. Quando ele está ali, ele se levanta e vai, aparece um homem etíope. Esse homem é um eunuco, ele é um mordomo da rainha dos etíopes. Ele era superintendente de todos os seus tesouros, era um homem de alto grau, de grande importância dentro do reinado da Etiópia. E esse homem tinha ido a Jerusalém para adoração. É o texto de Atos 8, 26 e 27. Pode alguém ser realizado profissionalmente, ser um grande, hoje, CEO de uma grande empresa, ser um diretor, ser um grande empresário, ou ser uma pessoa rica, ser uma pessoa famosa, e mesmo assim essa pessoa se sentir vazia e se sentir frustrada na vida? Claro que pode. Quantos e quantos casos nós não já ouvimos de pessoas, das chamadas celebridades, famosas, que têm dinheiro, que têm riquezas, mas que são vazias, que se sentem vazias. E por causa disso as pessoas se tornam, às vezes, dependentes de fármacos, dependentes de remédios, de drogas até, para dormir, porque essas pessoas, elas não têm sono para dormir à noite. E muitos se viciam na bebida, porque eles têm um vazio e eles procuram preencher esse vazio, e pensam que os prazeres vão conseguir fazer isso. Então, são uma série de casos, N casos, de pessoas que são vazias mesmo sendo ricas. Então, esse crescimento profissional é sinônimo de crescimento interior, de você estar bem, de você ter paz. Quantas pessoas são ricas, mas não conseguem dormir à noite preocupadas com as suas riquezas? Para onde é que nós podemos ir quando tudo que você conquistou na sua vida parece que não tem sentido mais? Você tem dinheiro para fazer o que você quiser, mas você sente um vazio. As pessoas tendem a preencher o vazio da alma com coisas, quando na verdade o vazio da alma só pode ser preenchido por alguém, e esse alguém é o Senhor Jesus. O protagonista desse texto bíblico de hoje é um eunuco. A escritura diz que ele era apenas um eunuco. Um eunuco, ele era um homem privado da sua masculinidade. Infelizmente, o eunuco ele era privado da sua masculinidade. Ele se dedicava àquele trabalho humilhante de cuidar das mulheres do harém do rei. Mas no texto que nós acabamos de ler, o eunuco é apresentado como o principal administrador dos tesouros da rainha Candace. Em outras palavras, ele conseguiu chegar no topo da carreira profissional. Ele era um homem reconhecido, ele era um homem respeitado. Havia grande responsabilidade nas suas mãos.
Ele estava ali administrando todo o reino, os tesouros da rainha da Etiópia. Ele era um homem próspero financeiramente, ele tinha um bom salário, mas faltava alguma coisa no coração daquele homem. Ele sentia um grande vazio, e eu acredito que isso incomodava esse homem. Quando ele chegava à noite, quem sabe esse homem não conseguia dormir bem? Ele fazia muitas coisas, realizava muitas coisas, ia para um lado, ia para o outro, mas quando chegava à noite na sua cama, esse homem olhava para si mesmo e não se sentia feliz. Sabe por quê? Ele era um eunuco, e um eunuco estava condenado a não ter descendentes, ele não podia ter filhos. Ele não teria geração, ele não teria família, ele não teria, nos anos mais tarde, nos finais da sua vida, netos, crianças para lhe chamarem de vô ou de avô. O futuro de um eunuco era incerto, ou talvez até certo demais. Uma curta existência na Terra e mais nada. Quando ele morresse, não teria filhos, nem netos, não tinha perspectiva nenhuma. E isso atormentava ou angustiava, com certeza, esse homem da história. Será que algum de nós, nessa noite, alguém que está ouvindo essas palavras, já lutou muito, já conseguiu alguma coisa na vida, mas também sente que isso não está lhe satisfazendo? Quem sabe você tem um bom emprego? Quem sabe que você ganhe bem, ganhe um bom salário, que a maioria das pessoas não ganha, mas você pode ser infeliz. Será que alguém aqui casou pensando que o casamento e o realizar, nossa, eu vou casar porque o casamento vai me fazer feliz? É isso que faz feliz, o casamento em si? E a pessoa pode ter também uma boa família, uma boa esposa, filhos, mas mesmo assim ainda ser vazio. Será que alguma vez você já se perguntou para que serve a vida? O que é a vida? Ninguém vai entrar aqui em filosofia, mas o que é a vida? É nascer, morrer, o que ensinam nas escolas? O homem nasce, cresce, reproduz e morre? É isso a vida? Você levanta pela manhã, você vai para o trabalho, você trabalha o dia todo, aparecem problemas, e você se estressa, mas você tem de voltar ao normal, você recompor, depois você cansa, e quando você está no limite, aí à tarde, ou quem sabe à noite, você volta para casa. Aí você toma um banho, você janta, e aí você vai, se coloca de frente da televisão, isso no padrão, você vai olhar as notícias que aconteceram naquele dia, no jornal A ou B ou C, depois vai dar ali 10 horas da noite, você vai cansado de novo, diz, não, eu tenho de dormir tal hora, porque eu tenho de amanhã acordar cedo, outra vez. Isso é a rotina. Isso é a vida? Será que isso é a vida? Quando o ser humano ele se sente sozinho, se sente vazio, ele vai a qualquer lugar para procurar uma solução para os seus problemas. Ele começa a bater nas portas, buscando alguma filosofia. E por isso que existem tantas filosofias. O ser humano nunca vai ficar de braços cruzados. Aí você vai ver o etíope aqui. O etíope sabia que havia uma festa espiritual na cidade de Jerusalém. E ele foi para lá. Ele precisava de uma solução, ele precisava encontrar alguma coisa. E como ele tinha posses, como ele tinha condições financeiras, ele podia então ir até ali, observar aquilo. Quem sabe esse homem já havia entrado em contato com várias outras filosofias religiosas. E a pergunta é, o que será que eu busco quando eu estou inquieto? Quais são as coisas hoje que incomodam você? Você vive em busca de respostas? Você tem dúvidas? Você tem questionamentos? Deve ter? Você já se perguntou de onde é que eu estou vindo e para onde vou? Aquela clássica pergunta, qual é o futuro? O que é que reserva amanhã? O que é que vai acontecer amanhã? Então, quando nós fazemos essas perguntas, pode ser que a gente consiga entender o etíope. Ele também queria respostas para as perguntas dele, por isso ele foi para Jerusalém. Quando a gente continua a leitura do texto, nós percebemos que esse homem vai a Jerusalém, mas ele não encontra as respostas que ele procurava ali. Aquela igreja estava perdida e confusa em meio a tantos detalhes da religiosidade. Isso aqui lembra um pouco o que o irmão Ramos acabou de falar para a gente aqui no início. Ele vai para ali, encontra todo um sistema montado, mas um sistema de rituais, de ritos, onde as pessoas se perdem no meio dos ritos. Esse homem, ele não encontra o que ele havia procurado, o preenchimento da alma, não está dentro dos templos. Olha que coisa. E ele vai para lá, vai para cá, e você tem ali naquele meio daquele sistema religioso, uma vírgula ali, um ponto ali, todas aquelas regulamentações, as pessoas se preocupando com a aparência, você tem os detalhes do sacrifício do cordeiro, da oferta, das cerimônias, as pessoas observando, obcecadas pelas cerimônias, pelos rituais, mas não tinham o principal, não tinham Cristo.
Então esse homem angustiado volta vazio, volta triste, ele volta desesperado. Ele tinha ido em busca de algo e não encontrou. Imagine o desespero, a frustração desse homem. Ele tem o trabalho de deixar Gaza, ele vai para Jerusalém para participar, para ouvir, para ser enriquecido, para tentar entender, mas ele não encontra nada. Ele volta para sua terra tão vazio, quem sabe pior até do que quando ele foi. Mas, irmãos, Deus coloca nos meus ombros a responsabilidade de mostrar a palavra divina. E a palavra divina, ela vem ao encontro das nossas perguntas, ela vem trazer respostas às nossas perguntas. E a palavra diz em Atos 8, 26, e o anjo do Senhor falou a Filipe e disse, levanta-te e vai para a banda do sul, vai para o caminho de Jerusalém, para Gaza, que está deserta. Não tem ninguém ali, mas existe alguém que vai passar por ali. Jesus sabe exatamente onde eu estou, onde eu vou passar na história da minha vida, o caminho que eu estou. Ele conhece o caminho por onde viajava o etíope. Ele conhecia a história de vida daquele homem. Ele não era nem judeu. Os judeus não estavam nem aí para ele, para os problemas dele, o que ele tinha no coração. Ninguém estava ligando para isso, mas alguém estava observando isso. Lá no deserto, Deus levantou Filipe para ajudar o etíope a encontrar as respostas para a vida dele. E Deus, esse mesmo Deus também, ele quer guiar você até que você encontre todas as respostas que você precisa. O texto da Escritura diz que Filipe tomou a passagem que o etíope estava lendo e lhe mostrou Jesus. Ao longo de toda a Escritura, Filipe não foi lhe mostrar um sistema religioso. Filipe não foi lhe mostrar um sistema de rituais, um sistema de cerimônias. Filipe lhe mostrou Jesus. Mostrou Jesus em cada página, em cada capítulo, em cada versículo. E Filipe fez muito certo. Sabe por quê? Porque nós temos de ter o máximo cuidado ao abrir a Bíblia para as pessoas, ao invés de apresentar doutrinas como sendo a salvação e esquecer de Jesus. Somente Jesus, em cada página da Bíblia, em cada doutrina da Bíblia, em cada princípio da lei de Deus, ele é quem preenche o vazio do nosso coração. Todo o ensinamento da Escritura deve estar banhado no sangue do Cordeiro, na misericórdia, na graça do Senhor Jesus, porque é ele quem conquista os corações. O eunuco estava voltando de Jerusalém, ele estava voltando triste, vazio, cheio de preconceitos, de medo, de frustração, nada havia conseguido mudar o seu coração, ele estava cheio de temores, estava cheio de medos, mas no deserto, naquele momento que ele está sozinho, não no momento que ele está nos templos, reunidos ali com milhares de pessoas que não sabem quem é ele, que não estão nem aí para a vida dele, é ali a oportunidade de ele poder se encontrar com o Senhor Jesus. Filipe vai levar a palavra de Deus até ele. A Bíblia diz que quando eles chegaram num lugar onde havia muita água, o etíope, que já tinha recebido o estudo do batismo, com certeza Filipe falou de tudo para ele ali, naquela estrada, ele olha para Filipe e diz, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Atos 8:36. E o texto diz que ambos desceram a água, e Filipe e o eunuco, e Filipe batizou o eunuco. A pergunta é, eu creio que Cristo é o meu salvador pessoal? É uma pergunta clichê essa? Não, é uma pergunta de grande importância. A pergunta é também, eu já fui batizado? Oh, sim, eu já fui batizado quando eu era criança. Ah, eu já fui batizado, então, na igreja A. Na igreja A da graça, na igreja B da graça, na igreja B da salvação. Bem, o que é que a palavra nos diz? A palavra diz muitas vezes que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Muitas vezes, então, sempre a verdade vai nos libertar, mas na grande maioria das vezes, esse processo de libertação, ela é um pouco dolorido, porque nós estamos tão acostumados com tantas coisas que nós aprendemos errado no decorrer da vida, que nós precisamos orar a Deus e pedir que Ele transforme, prepare o nosso coração para ouvir a palavra. E esse homem é batizado. E quais são as características de um batismo verdadeiro? Lucas 24, 46 a 47, diz que no nome de Cristo se pregaria o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Lucas 24, 46 a 47, é no nome de Jesus que se prega o arrependimento, é no nome de Jesus que se prega a remissão dos pecados. Atos 2:38 fala que após aquele grande sermão de Pedro, no dia de Pentecostes, as pessoas perguntaram, o que devemos fazer? E Pedro respondeu, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos batizaram em nome de Jesus Cristo.
Os apóstolos não batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles batizaram em nome de Jesus Cristo. Também em Atos 10, 47 a 48, o batismo de Cornélio foi feito em nome de Jesus. Atos 10, 47 a 48. Então, a primeira característica, e existem outros versos mais, do batismo bíblico autêntico e verdadeiro, é que a pessoa precisa crer. Marcos 16, 16 diz: quem crer e for batizado. E esse batismo é feito, batismo autêntico e verdadeiro, em nome do Senhor Jesus. É o que diz a Escritura. Ah, mas não importa o que o pastor diga, não importa o que o padre diga, importa o que diz a Escritura. As pessoas precisam crer, as pessoas precisam se arrepender. Atos 2, 37 e 38, arrependei-vos, sejam batizados. Nós já vamos na terceira característica. Uma quarta característica, descer as águas. Atos 8, 38 diz que mandou parar o carro e ambos desceram a água, Filipe e o eunuco. Em Mateus 3, 16, Jesus foi batizado e também saiu da água. O batismo tem de ser por imersão, a pessoa precisa mergulhar na água. Romanos 6, 3 e 4 diz que isso simboliza a morte do pecado, da vida de pecado, assim como Cristo foi sepultado. Romanos 6, 3 e 4. Somos batizados na sua morte. Então o batismo, ele tem a capacidade de fazer alguém como discípulo. A pessoa precisa crer e a pessoa precisa se arrepender e tem de ser batizada por imersão. É o símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. E assim como ele foi sepultado na terra, é preciso que o ser humano seja sepultado também na água. A pergunta agora é, mas o que acontece? Você pode perguntar, o que acontece se o meu batismo não teve essas características? Ou seja, eu não fui batizado em nome de Jesus. Ah, mas Mateus 28 diz que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo, Mateus 28 fala disso. É um tema para outro momento, mas você vai ver todos os outros textos que os apóstolos batizaram apenas em nome de Jesus. Tem mais de 8 textos, uns 10 textos aí. Mas se o meu batismo não foi feito assim, o que é que eu tenho de fazer? O que eu preciso fazer? Vamos fazer uma ilustração aqui. Imagine que eu tenho uma nota de 100 reais. Já pensou, alguém alguma vez já lhe deu uma nota falsa? Algumas vezes, né? Eu já peguei também uma nota falsa. R$ 1. Eu não sei nem se existe mais hoje, você vai encontrar R$ 1. Imagina aí, 10 reais. Ou 20. Aquela nota falsa, ela só tem valor para mim enquanto eu não sei que ela é falsa. Não é verdade? Então, assim que eu descubro que aquela nota é falsa, são R$ 20, R$ 100 que seja, mas que é uma nota falsa, eu não posso mais usá-la. Ela automaticamente perde o valor. Então, por isso você precisa aprender as características da nota verdadeira. Você quer saber se R$ 10, 20 é verdadeiro ou falso, uma nota verdadeira ou falsa? Você faz o seguinte, você esfrega a nota num papel branco. Se a tinta sair, ela é verdadeira. Se não sair, é falsa. Uma das formas de descobrir se a nota é falsa ou é verdadeira. Agora pense, se você recebe uma nota e depois de verificar essas características todas, elas não conferem, qual é o valor que essa nota tem? Está entendendo? Então, agora você tem a resposta para a pergunta. Existe um só batismo bíblico, autêntico e verdadeiro. E esse é o batismo que está descrito nas Escrituras, que Paulo foi batizado, que Pedro batizava, que Filipe batizou o eunuco, que os romanos foram batizados. O batismo em nome de Jesus. Nós falamos isso com muito amor e carinho, porque às vezes a pessoa, quando ouve essas coisas, a pessoa pode não aceitar, porque talvez não tenha sido feito dessa forma. Mas é isso que a palavra diz. Aí a pergunta é, eu acredito em Cristo? Acredito. Ele é a resposta para as suas inquietudes? Aí a pergunta vem depois, então, por que eu preciso então descer as águas, se eu já acredito em Cristo? Ah, eu já acredito, já foi feito, mas não importa, importa que eu creio. Ah, não é necessário? Mas eu acredito em Jesus, ele me salvou, eu tenho fé na graça, é a graça que salva pela fé, isso é dom de Deus, né? Só pega um verso desse. Será que isso não basta? Olha só. O que você acharia? Como é que foi isso? Se você é casado, o que você acharia então? Se você namorasse naquela época a sua esposa, ou então naquela época que você a conheceu, você se aproximasse dela e dissesse a ela, olha, eu gosto muito de você, Joana, Maria, Célia, você é linda, você é maravilhosa, eu amo você, eu faço qualquer coisa por você. Aí a garota acredita, olhava para você e diz, nossa, então vamos nos casar. Aí você, então, dá um passo para trás e diz, não, casamento não. Eu amo você, faço tudo por você, mas casamento não. O que ela iria pensar? Ela é a pessoa perfeita,
linda, maravilhosa, ela é isso, ela é aquilo, ela é responsável, ela ajuda em tudo, tal. Não, mas casar não. A experiência espiritual, o batismo é como um casamento. Você encontra Jesus, se apaixona por ele. Então, se reúne ali os irmãos, à beira de um rio, 2, 3, 4, 5, quantos puder. E aí você, perante ali aquelas pessoas e diante do mundo inteiro, você confessa publicamente que o ama e que quer viver o resto da sua vida para ele. E então, nós passamos a ter um lugar na família de Deus. Passamos a ter um lugar na família de Deus. E o seu nome é escrito ao lado dos salvos, lá no reino dos céus. Lá no reino dos céus. Então, quando nós amamos, nós precisamos demonstrar publicamente. E quando nós amamos o Senhor Jesus, nós não vamos medir esforços, então. Porque nós não podemos dizer, Senhor, eu te amo, mas demonstrar isso publicamente, não. Nós não podemos fazer isso. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos fortaleça a entender a importância de dia após dia nós possamos procurar fazer, não a nossa vontade, não as coisas do jeito que nós queremos, não as coisas do jeito que nós achamos certo, não fazer as coisas do jeito que eu acho melhor. Não, mas eu acho que é melhor assim. Não, mas eu não vejo problema nisso. Não. Quando você ama alguém, se você ama o Senhor Jesus, o seu objetivo é sempre procurar fazer as coisas do jeito que ele acha melhor para a sua vida, porque você confia naquilo que ele está dizendo para você. Aquilo que ele diz para você é o melhor, porque ele lhe ama, porque você confia na direção dele. Que Deus nos abençoe. Que nessa noite nós possamos dar um passo a mais na estrada da fé, na busca constante de não fazer a nossa própria vontade, de não buscar fazer do nosso jeito, mas fazer do jeito do Senhor. Que Ele possa fazer em nós o querer, fazer em nós o realizar, e que nós possamos viver para fazer a sua vontade, dia após dia, em nome de Jesus.